Eles sussurram sobre conquistas e impérios. Mas e se eu lhes dissesse que a Europa já tremeu diante de exércitos negros? Exércitos apagados de todos os livros didáticos. Essas 7 figuras caminharam por terras agora esquecidas, esmagaram invasores e forçaram as potências coloniais a reescrever a história com vergonha. Esta noite, restauramos seus nomes. Os guerreiros que a Europa temia porque confrontaram a própria mentira da supremacia branca. Séculos atrás, muito antes do poderio colonial europeu se proclamar inevitável, poderosos impérios africanos e forças negras dominavam vastos territórios. O Mediterrâneo, o Saara, o subcontinente indiano, até mesmo o Caribe. Em cada um deles, construíram estados, comandaram exércitos e desafiaram os aspirantes a conquistadores. Mas com a ascensão da expansão europeia, um apagamento violento começou. Esses líderes e suas conquistas desapareceram dos livros escolares. Suas histórias fragmentadas ou silenciadas. Para entender seu poder, é preciso primeiro entender o mundo que enfrentaram. Na era anterior ao esquecimento. No Mediterrâneo do século III a.C., Cartago se erguia como rival de Roma. No Vale do Nilo e além, os faraós núbios governavam com força. Na África Ocidental, vastos impérios como Mali e Xangai controlavam rotas comerciais e minas de ouro. Na Península Ibérica medieval, os mouros construíram cidades famosas por seu conhecimento, arquitetura e tolerância. Quando os europeus iniciaram a era dos descobrimentos, entraram em um mundo já moldado pela política africana, um mundo que não precisava de salvação. Mas sua missão não era exploração. Era conquista para justificar massacres, escravidão e colonização. Fabricaram uma narrativa de que a África era vazia, atrasada, à espera da chegada dos europeus. Ao longo dos séculos, disfarçaram suas vítimas como não civilizadas e seus conquistadores como civilizadores. Contudo, por trás dessas mentiras jaziam os restos mortais de grandes exércitos, histórias de generais que lutaram com brilhantismo e reinos perdidos na memória. Começamos nossa jornada com uma das mentes militares mais audaciosas da história. 2. Aníbal Barca, o pesadelo de Roma. Cartago, embora geograficamente localizada no norte da África, era étnica e culturalmente africana. Seus cidadãos incluíam púnicos negros, berberes e colonos fenícios. Entre eles, surgiu Aníbal Barca, o homem que assombrou os cavaleiros de Roma. Aos 26 anos, Aníbal assumiu o comando e lançou o que parecia impossível. Marchou com um exército, incluindo elefantes de guerra, através dos Alpes e invadiu o coração da Itália. Na Batalha de Caná, em 216 a.C., cercou e massacrou talvez 50.000 soldados romanos. Uma das piores derrotas da história romana. Durante anos, a República Romana tremeu. Enviou exércitos para a África e a Espanha para cortar suas linhas de suprimento. Aníbal realizou campanhas por mais de uma década na Itália, sempre se recusando a aceitar a derrota. Eventualmente, desgastado pela política, pela falta de reforços e pelo isolamento estratégico, retirou-se. Contudo, Roma jamais o esqueceu. Em relatos romanos posteriores, sua identidade africana foi minimizada. Ele era de Cartago, às vezes até mesmo erroneamente descrito como não africano. Os estudiosos sussurravam: um general negro derrotando Roma era uma história perigosa demais para ser contada. Seu nome tornou-se lenda, mas não pode ser reescrito com toda a verdade. Terceiro, os mouros reinam na Península Ibérica. Enquanto isso, do outro lado do Mediterrâneo, a partir do século VIII, os exércitos mouros, compostos por muçulmanos norte-africanos, muitos berberes e muitos de origem subsaariana, invadiram a Península Ibérica. Conquistaram vastas áreas da Espanha, iniciando uma era de domínio islâmico que durou quase 8 séculos. Sob o domínio mouro, cidades como Córdoba, Granada, Sevilha e Toledo tornaram-se centros de aprendizado, filosofia, astronomia, medicina, arte e arquitetura. Os governantes muçulmanos traduziram obras gregas, preservaram o conhecimento clássico, desenvolveram sistemas de irrigação e criaram bibliotecas que atraíram estudiosos da Europa e de outros continentes. A Reconquista, a luta cristã que durou séculos para recapturar a Espanha, foi tanto ideológica quanto militar.
Quando os reinos cristãos finalmente triunfaram em 1492, suprimiram sistematicamente a memória do domínio mouro. Mesquitas foram transformadas em igrejas. A arquitetura foi caiada. A história foi reescrita. Os mouros tornaram-se estrangeiros, não contribuintes. E muitos mapas removeram todas as referências a eles. No entanto, durante séculos, a Península Ibérica prosperou sob a liderança de povos negros e norte-africanos. A magia se perdeu na narrativa dos vencedores. O quarto imperador, Tahara, rei de duas terras na Núbia, no Sudão moderno e no Antigo Egito. A 25ª dinastia foi governada pelos faraós cuxitas, reis africanos que reafirmaram o poder do Vale do Nilo. Entre eles estava Tahara, que reinou por volta de 690 a 664 a.C. Ele governou tanto o Alto quanto o Baixo Egito, afirmando o domínio núbio na região. Os exércitos de Tahara avançaram para o Levante e repeliram as invasões assírias. Ele construiu templos, estátuas e pirâmides. Seus monumentos se erguem em Karnak e outros sítios arqueológicos. Sob seu governo, a Núbia e o Egito vivenciaram um renascimento na arquitetura, na religião e na influência política. Como arqueólogos europeus e coloniais posteriores tentaram dissociar o Egito da África, figuras como Tahara foram retratadas como de pele morena. Egípcios, minimizando sua identidade africana. Suas conquistas foram incorporadas a uma narrativa mediterrânea. Suas raízes núbias, convenientemente ignoradas. V. Rainha Nzinga. A resistência personificada. No início do século XVII, os colonizadores portugueses em Angola avançavam cada vez mais em busca de terras, escravos e poder. Nesse contexto, surgiu Nzinga, rainha de Ndongo e, posteriormente, de Matamba. Quando os enviados portugueses lhe ofereceram submissão, ela os desestabilizou e disse: "Ajoelhem-se perante mim, e não eu perante vocês." Nzinga governou com firmeza, forjando alianças com tribos vizinhas, os holandeses e até mesmo renegados portugueses. Ela liderou seus exércitos, mudou suas capitais para evitar cercos e empregou táticas de guerrilha em pântanos e florestas. Disfarçou-se de guerreiro para reunir tropas quando necessário. Negociou tratados sempre que possível. Os portugueses a rotularam de bruxa, selvagem e tentaram assassiná-la ou miná-la. Mas ela resistiu até sua morte, em 1663. A história vive apenas em fragmentos e nos mitos deixados pelos cronistas europeus. 6. Os Exércitos do Ouro. Os Guardiões de Mansa Musa. Conhecemos Mansa Musa, o lendário e rico rei do Mali, mas raramente os exércitos que protegiam seu reino. A partir do século XIV, o exército do Império do Mali controlava as extensas rotas comerciais do Saara que ligavam a África Ocidental ao norte da África, ao Mediterrâneo e ao Oriente Médio. Esses exércitos não eram bandos desorganizados. Eram organizados, habilidosos em cavalaria, arco e flecha, logística, capazes de projetar força através de desertos e rios. Defendiam minas de ouro, centros urbanos como Timbuktu e Gao, e caravanas comerciais. A Europa ansiava por esse ouro. Lutou durante séculos para penetrar nessas rotas. Muitos mapas europeus rotulavam essas terras como desconhecidas, as tribos do exército, como se nada existisse além do Saara. Mas essas forças dominaram por séculos até que as armas coloniais e as estratégias de dividir para governar as enfraqueceram. 7. Malik Ambar, um escravo que comandou exércitos. No século XVI, um menino nascido na Etiópia foi capturado e vendido como escravo. Seu nome era Malik Ambar. Ele foi levado para a Índia, para a região de Din, onde entrou para o serviço dos sultões locais. Lá, provou ser brilhante não apenas como soldado, mas também como estrategista e administrador. Fundou a cidade de Kadki, reestruturou o sistema tributário e construiu estradas. No campo de batalha, usou táticas de guerrilha para derrotar as forças do imperador Akbar e mercenários europeus. Adaptou-se às táticas militares europeias, recusou-se a ser intimidado e estabeleceu zonas autônomas no sul da Índia. Fontes europeias tentaram retratá-lo como um usurpador, uma aberração. Mas a verdadeira humilhação veio quando os emissários de Ambar publicaram tratados com as potências europeias, estipulando igualdade.
Seus retratos foram destruídos, seu nome grafado incorretamente e seu legado escondido em arquivos indianos e africanos. No final do século XVIII, Sandan, hoje Haiti, era a colônia mais rica do Atlântico. Açúcar, café, escravos. Mas em 1791, africanos escravizados se rebelaram. Liderados por Toussaint Louvière, eles construíram um exército capaz de derrotar a França, a Espanha e a Grã-Bretanha. Contra todas as probabilidades, repeliram invasões, superaram rivalidades internas e forçaram as tropas de Napoleão a recuar. Em 1804, Jean-Jacques Dessalines declarou a independência. O Haiti tornou-se a primeira república negra do mundo moderno. As potências europeias ficaram atônitas. Embargaram o Haiti, vilipendiaram-no, negaram-lhe reconhecimento e construíram narrativas de inferioridade negra em torno de seu fracasso. Mesmo que sua revolução tenha triunfado onde impérios falharam, a história de que os negros podiam governar a si mesmos aterrorizou os regimes escravistas. Em cada um desses casos, a vitória era apenas metade da batalha. A guerra maior era a guerra da memória. Os conquistadores europeus não se limitaram a confiscar terras. Confiscaram narrativas. Aníbal tornou-se uma nota de rodapé. Os mouros foram retratados como intrusos exóticos. Tahara tornou-se egípcia. Nzinga tornou-se uma rainha rebelde. Os exércitos do Mali tornaram-se invisíveis. Malicar foi demonizado. E o Haiti foi reduzido a um conto de advertência. O colonialismo reescreveu mapas, destruiu arquivos, saqueou artefatos, suprimiu línguas e substituiu tradições. O opressor controlava não apenas o território, mas também a narrativa. Com simpatia pelo colonizador e desprezo pelo colonizado, moldou os livros de história por séculos. Contudo, sob essa borracha, persistiram profundas linhas de resistência. Contos populares, histórias orais, manuscritos ocultos, ruínas, canções, sussurros sobreviventes dos legados desses guerreiros. E a pesquisa moderna está hoje começando a desvendar essas camadas. Nos séculos XIX e XX, intelectuais africanos e da diáspora começaram a exigir a verdade. Exploradores como Irish Barr documentaram as ruínas do Mali. Inscrições na Núbia foram traduzidas. Arqueólogos africanos recuperaram pirâmides. Acadêmicos afro-americanos e caribenhos estudaram a Revolução Haitiana não como folclore, mas como história de libertação. Descobertas arqueológicas recentes revelaram pirâmides gêmeas construídas pelos cuxitas. Histórias orais em Angola ainda preservam as estratégias militares de Ninga. Manuscritos em Timbuktu, há muito descartados ou ocultos, revelaram tratados e correspondências perdidos. Evidências genéticas e linguísticas ligam comunidades maltesas, ilusionistas e sailianas de maneiras inesperadas. Cada revelação abriu uma janela. O mundo agora vislumbra que, quando as potências europeias marcharam para a África, estavam entrando em um domínio já definido por poderio militar, cultura e arte de governar. Que agora tenhamos clareza. Aníbal era um general negro que quase destruiu a República Romana. Os mouros governaram a Península Ibérica por séculos, construindo grandes cidades sob o domínio de povos negros e norte-africanos. Tahara governou duas terras, repeliu impérios e deixou monumentos que rivalizavam com as pirâmides. Nzinga lutou contra os colonizadores portugueses durante toda a sua vida, superando exércitos e governando estados soberanos. Os exércitos do Ouro do Mali controlavam o comércio, defendiam riquezas e mantiveram a Europa à distância por séculos. Malik Ambar ascendeu da escravidão para comandar exércitos, assinar tratados e construir cidades. Revolucionários de Hades derrotaram as forças de Napoleão e fundaram uma república negra em desafio ao imperialismo. Essas não são histórias periféricas. São capítulos centrais da história mundial. Capítulos deliberadamente arrancados, censurados e enterrados. Não é coincidência que esses homens e mulheres tenham sido minimizados. Sua existência desafiou a mentira fundamental da superioridade europeia. Acreditar que os africanos não construíram nada, que os negros não fizeram nada, é a pedra angular da supremacia. Mas esses 7 provam o contrário. Evidências de que o mundo um dia os respeitou, os temeu e não conseguiu contê-los. Eis a reviravolta final.
Mais importante do que qualquer indivíduo, a presença coletiva desses guerreiros sugere uma teia oculta de ação negra que cruzou continentes. Suas histórias se entrelaçam no fluxo e refluxo do comércio transariano entre Mali e o norte da África, a conexão moura entre a Península Ibérica e a África Ocidental, a influência dos reis núbios na geopolítica do Mediterrâneo, a diáspora que conectou a África às Américas através da luta no Haiti, e a movimentação de estrategistas africanos habilidosos como Malik Ambar para o sul da Ásia. A história que a Europa temia não se resumia a atos isolados de rebelião. Era um contínuo transcontinental de poder negro resistindo ao apagamento a cada passo. Quando a Europa afirmou que a era moderna havia começado. Com suas viagens, essa continuidade foi obscurecida. Porque contar a verdadeira história seria confessar. A base do colonizador foi construída sobre terras e memórias roubadas. E se os livros escolares estivessem errados? E se o centro de gravidade cultural e política tivesse se deslocado a cada capítulo, da Núbia para o Mali e para o Caribe? E se a modernidade não tivesse nascido na Europa, mas sido imposta por ela? Esses 7 guerreiros negros nos aterrorizam. Não por sua violência, mas porque nos obrigam a confrontar o que nos foi ensinado. Suas vidas nos lembram que o poder não é dado. Ele é reconquistado. Que a história não é um registro passivo, mas um campo de batalha. Quando a memória é roubada, a identidade se torna frágil. Quando as histórias são ocultadas, a dignidade é minada. Mas quando restauramos essas histórias, restauramos as raízes de um povo. Para cada rei, general ou rainha apagado, existem milhares mais esperando sob a terra, nas tradições orais, nos imaginários ancestrais. Portanto, reivindiquem os nomes, digam-nos, ensinem-nos, porque a lembrança é, em si, resistência. A verdade que tentaram enterrar ainda respira mais forte agora à luz. Que isso? Que a nossa lição seja esta. O passado não pertence ao vencedor. Pertence aos vivos. E nós, ao nos lembrarmos deles, damos vida à justiça, à coragem e à memória coletiva outrora suprimidas. Para que nenhum guerreiro jamais desapareça da história.